Semana decisiva em relação a jogos importantes do Vasco em seu calendário e decisão por primeiro reforço para o ataque e negociação com outro artilheiro. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco vai enfrentar uma semana bem crucial com dois jogos importantes, um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Carioca. A derrota mais recente para o Flamengo aumentou ainda mais a pressão sobre o time, e assim o Gigante da Colina necessitará, é claro, se reerguer rapidamente em uma semana totalmente decisiva com a presença desses dois compromissos. Na terça-feira, o Vasco vai encarar o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo esse é essencial porque, é claro, a necessidade de vencer significa avançar para a próxima etapa. E Carille reconhece toda a importância deste confronto, afirmando que a preparação terá de ser intensa e rápida, já que o tempo de treino é muito limitado para o primeiro compromisso pela Copa do Brasil, de maneira inicial, em que o Vasco, é claro, também necessita vencer para avançar mais uma fase dessa competição tão importante para os clubes que participam dela. Abre aspas, primeiramente é pensar na terça, são tantas coisas que a gente tem de trabalhar para a terça sem ter muito tempo para treinar, e depois a gente pensa no clássico contra o Botafogo, um clássico mais do que decisivo em que a gente tem de fazer a nossa parte. Provavelmente pode acontecer de a gente sair do G4 do Campeonato Carioca, então é um jogo que a gente tem de fazer a nossa parte no fim de semana e ver que a rodada nos representa. Fecha aspas, afirmou Carille em coletiva após a derrota do Vasco, o revés contra a equipe do Flamengo no clássico que o Cruz Maltino, segundo o compromisso contra as grandes equipes do futebol carioca, em que o Vasco também sai derrotado. Abre aspas, agora é cabeça na terça-feira, no jogo decisivo. A gente sabe da importância da Copa do Brasil, todos valorizando demais e a gente também valorizando. Vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo, fecha aspas. Completou ainda o treinador ao comentar sobre o compromisso bem importante pela Copa do Brasil e em seguida o jogo que acontece no final de semana, o clássico contra a equipe do Botafogo, em que, claro, o Vasco também necessita vencer para avançar as fases seguintes da Campeonato Carioca. O Vasco tem passado dentro de campo por um momento bem complicado, principalmente no Campeonato Carioca, com os últimos compromissos resultando derrotas e empates durante os últimos jogos. O time se encontra em uma situação de oscilação neste momento, a praticamente às vésperas de sua estreia na Copa do Brasil de 2025, onde o clube se prepara para estar enfrentando o União Rondonópolis, longe de casa, na busca por uma vitória que possa classificar o clube a uma nova fase da Copa do Brasil. Os resultados recentes mostram claramente toda a oscilação que o Vasco tem mostrado dentro de campo. 2 derrotas e 2 empates não são o que os torcedores esperavam, principalmente durante os compromissos, os clássicos importantes, jogos que exigem um nível de competitividade a mais e que, em especial, o Vasco não conseguiu mostrar. Principalmente durante os jogos contra Fluminense e Flamengo, o Vasco teve comportamento bem abaixo daquilo que se pode entregar dentro de campo em clássicos dessa magnitude. Por um outro lado, fora dos campos, a diretoria sabe que precisa agir muito rapidamente. A necessidade de reforços é clara, em especial no ataque. O time não tem conseguido marcar de forma suficiente e dessa forma tem estado em um momento de baixa, principalmente em seu ataque, que não tem conseguido produzir aquilo que se pode produzir, e por isso Carille já esteve realizando diversos pedidos para que reforços possam chegar, e a diretoria tem buscado agir rapidamente, mesmo com o tempo limitado que tem até o fim de fevereiro para contratar
A direção precisará ser principalmente muito criativa na busca por jogadores que possam fazer a diferença sem custar grandes fortunas ao Cruz Maltino, tendo também em vista os recursos que são limitados nesse momento atual, o Vasco buscando reforços. O Vasco, ao que tudo indica, realmente chegou a um acordo para que possa contratar um jogador da posição que deseja. Trata-se do jogador Benjamin Garré, jogador que já interessava ao Vasco desde 2024, deve ser o primeiro reforço da equipe para o ataque nessa atual janela de transferências. O argentino de 24 anos de idade será contratado de forma definitiva em um negócio que deve chegar a quase 20 milhões de reais, investimento realizado pelo Vasco. O jogador tem a característica que o Vasco buscava no mercado em relação a principalmente a sua versatilidade, conseguindo jogar tanto pela direita quanto pela esquerda no ataque, o que pode ser uma grande vantagem para o Vasco, que buscava um jogador com essa característica, mas que vinha apresentando uma grande dificuldade de no mercado alcançar um acordo. O Vasco deverá investir cerca de 14 milhões de reais para garantir a presença de Garré. Além disso, há alguns incentivos adicionais que podem fazer com que esse valor chegue próximo aos 20 milhões de reais no investimento total. O jogador deverá chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar um contrato que será válido até dezembro de 2027 com o Gigante da Colina. O Vasco tem, antes da finalização da janela de transferências, buscado também um outro atleta, o jogador Nuno Moreira, atacante de 25 anos do Casa Pia de Portugal. O jogador está no radar do clube brasileiro, onde em 23 jogos marcou 9 gols e também assinalou 5 assistências, se tornou uma opção interessante para a diretoria do Vasco e por isso o Cruz Maltino já realizou uma proposta. Agora espera pela resposta do clube português para que possa dessa forma dar um encaminhamento no negócio, jogador que poderia também ajudar o Vasco no aspecto ofensivo. Jogador que atua pela ponta, mas também atua como segundo atacante. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.